Agora de economia, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings alterou a perspectiva de nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Para entendermos melhor essa classificação, a gente recebe agora o economista Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Sempre muito bom recebê-lo por aqui. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Legal, obrigada, professor. O que pode, então, ter levado o Brasil a esse melhor posicionamento? Essa agência de classificação tem resultados acompanhados com confiança pelo mercado em geral? Veja, o estudo ele abrange não apenas 6 meses, um ano. Ele abrange o que aconteceu nos últimos 4, 5, 6 anos. Então, por exemplo, se você pega o estudo, você vê que as melhoras institucionais em relação à reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, um arcabouço fiscal, isso é importante deixar claro, que no relatório do Standard Poor's, que ele dá de negativo para estável, para positivo, ele fala que, olha, o arcabouço fiscal, ele tira um risco de cauda, porque existia um risco muito grande de que o governo eventualmente poderia falar que, olha, dívida ou gasto é vida e poderia gastar muito, mas pelo menos ele colocou uma tampa, o governo colocou uma tampa no escalamento da dívida pública. Mas o relatório também é claro, ele falou, olha, a consolidação fiscal está longe, a dívida pública vai continuar subindo. Os déficits primários, apesar do ministro da Economia achar que vai ter superávit primário, a projeção do Standard Poor's é que até 2026 teremos déficits primários, aqueles que não englobam a taxa de juros pago para dívida pública. Porém, não vai ter uma explosão da dívida pública como se imaginava, ou seja, como se fala num jargão de economês, eliminou-se o risco de cauda. Então, o negócio está indo a passos de cágado. Precisamos muitas coisas, por exemplo, uma coisa que poderia ser uma mudança de jogo, inclusive está no relatório, é a reforma tributária. A reforma tributária poderia possibilitar um maior crescimento econômico, uma maior isonomia na tributação, e isso ajudaria, só para você ter uma ideia, por exemplo, no Brasil você gasta 1.956 horas para declarar os impostos das empresas. Quer dizer, você precisa de um departamento e você nem sabe o que você tem que declarar ou não tem que declarar. Isso aí é eficiência econômica na veia. E, por fim, também o relatório do Standard Poor's aciona, ou ele deixa claro que mudou a projeção do PIB brasileiro para 1,7 esse ano, graças ao desempenho favorável do agronegócio, que chegou a subir 21,6%. Aí é um ponto importante, sabe, Adriana? Apesar do agronegócio ter subido 21,6%, ele respinga em outros setores econômicos, como no serviço, transporte. Então, transporte, serviço chegou a subir 0,6% graças ao agronegócio. Falou, olha, tem muita coisa para ser feita. Mas, por enquanto, fugimos do estável para o positivo, somos ainda grau especulativo, não somos ainda investment grade, o grau de investimentos, por exemplo, nós somos do BB-, precisaríamos subir para BB, BB+, e aí chegar no 3B-. Chegaríamos no que a gente chama de grau de investimento. Por que é importante a gente entrar no grau de investimento e sair do investimento especulativo? Tem muito fundo de investimento lá fora que o Estatuto Social só permite que o dinheiro, os recursos, a poupança das famílias, das velhinhas de Kentucky, só possam ser investidos em países que tenham grau de investimento. Infelizmente, nós perdemos. Sim. Ou seja, tendo grau de investimento, o dinheiro entraria muito mais fácil aqui, não teria restrições. Mas só essa notícia, ela já é positiva, tanto é que você vê, junta as coisas.
Quando o Banco Central dos Estados Unidos falou não vou mais puxar a taxa de juros, e o Brasil, segundo a agência de risco Standard Poor's, está menos arriscado, você vê que o câmbio aprecia e facilita no controle da inflação e, quiçá, uma queda de juros lá para agosto, conduzida pelo Banco Central. Diogo Schelp. Bom dia, professor. Para atingir esse grau de investimento, o que mais o governo pode fazer? Existem as reformas estruturais, a gente sabe, reforma tributária, que o senhor já mencionou, mas o que mais pode ser feito, já que durante a campanha eleitoral não se apresentou exatamente qual seria esse programa para a macroeconomia brasileira? Veja, Diogo, eu vejo o seguinte, existe ainda muito ruído, muitos ruídos na economia e na política. Por exemplo, como nós colocamos, o que o governo falou, o que o Standard Poor's falou? Falou, olha, estou te dando de estável para positivo graças à reforma trabalhista. O que o governo fala da reforma trabalhista? Ele é contra. Ele fala da reforma da Previdência. O que o governo, apesar de ir e vindas, ele fala mal da reforma da Previdência. O Standard Poor's fala da autonomia do Banco Central. O que o governo fala da autonomia do Banco Central? Que é o quarto poder. Então, isso acaba suscitando ruídos. Outra coisa, consolidação fiscal. O arcabouço fiscal, veja, é aquela coisa. Foram 2 slides e o problema do arcabouço fiscal são as premissas que te levam a, eventualmente, o governo acreditar que vai ter um superávit primário e vai reduzir a dívida. Ou seja, mas essas premissas, elas são muito draconianas. Estima-se que o Brasil vai crescer 2,5% e que já no ano, estamos em 2023, 2025, eu vou ter superávit primário. Ou seja, eu preciso economizar 200 bilhões limpos em 2 anos. Isso sem levar em consideração os 75 bilhões de investimento, sem levar em consideração a educação, sem levar em consideração a saúde. Eu preciso economizar 200 bilhões. Só que o Congresso é feito de lobistas. Como é que eu vou conseguir reonerar 200 bilhões, sendo que eu estou cheio de desoneração e interesses enraizados no Congresso? Então, direto na sua pergunta, um ponto crucial para voltarmos a ter um investment grade, o grau de investimento, seria ter um arcabouço claro, implementado e que essas premissas que foram utilizadas, elas se mostrem realistas e que mostra que a trajetória da nossa dívida pública caia. Esse é um dos motivos da taxa de juros estar alta. Porque o que é a taxa de juros? No final das contas o governo precisa de dinheiro, o setor privado tem dinheiro. Ele paga mais juro para falar, olha, dá para você emprestar dinheiro para mim, para eu cobrir o meu rombo? Então, o que o setor privado fala? Ao invés de eu investir na produção, eu empresto para o governo, porque o governo está pagando uma taxa de juros generosa e quanto pior essa consolidação fiscal, mas nós vamos requerer taxa de juros. E outra coisa, Diogo, é uma falácia. Muitas vezes fala, isso é um rentismo. Quem financia a dívida pública, eu sempre falo, somos nós. Quando nós colocamos dinheiro no fundo de investimento, o fundo de investimento que é administrado pelo banco, ele compra título público. Se eu chegar e ganhar um investimento menor, ou um retorno menor do que ajustado pelo risco, eu tiro o meu dinheiro do fundo de investimento. Meu fundo de garantia, sou da CLT, depositei R$1.000 lá há 5 anos. Eu não quero ter R$1.000 daqui a 5 anos. Quero que esse dinheiro seja corrigido. Como é que ele vai ser corrigido? Fundo de garantia investe em título público. Meu seguro saúde, meu seguro de vida, meu seguro de carro, investi R$1.000 para proteger meu carro. A hora que eu bater meu carro, eu não quero ter os R$1.000. Então, esse seguro também investe em título público. Então, é importante deixar claro que é a população, mesmo aqueles que não têm acesso ao mercado financeiro, mas se você é CLT, você já está comprando título público, então isso não é a Faria Lima. Então, você precisa de uma consolidação fiscal. Passou o tempo do Brasil ter um problema externo, na década de 80, 82, 90, 98. O problema agora é doméstico.
problema é a nossa dívida pública. Mas tem problema ela ter uma dívida pública? Os outros países têm uma dívida pública maior. Sim, mas olha quantos calotes nós já demos na dívida pública. Ninguém está dizendo que vamos dar calote. Não é isso. De jeito nenhum. Mas o risco aumenta dado o histórico e dada a trajetória da dívida pública. A coisa não é binária. Brasil vai dar calote, Brasil não vai dar calote. A probabilidade de calote da dívida pública do Brasil não tem jeito. É maior que a probabilidade de calote da dívida pública dos Estados Unidos. Então, o risco rating cai, fica abaixo do grau de investimento e a população pede mais taxa de juros para emprestar dinheiro para o governo. Então, ao ajustar o fiscal, o monetário vai cair, a taxa de juros vai cair. E é interessante que o ministro da Economia falou, agora só falta o Banco Central ajudar. Gente, foi justamente por causa do Banco Central controlar a taxa de juros e controlar a inflação que nós ganhamos esse upgrade no investment grade. Então, se a gente tivesse sucumbido aos gritos e à histeria da Paulista, falando abaixa a taxa de juros, como se fosse, eu digo sempre, um Big Brother, talvez a gente não tivesse esse investment, esse melhora no grau de investimento, sucumbisse, não teria autonomia, taxa de juros cai para 9, 10, a inflação aumenta, você perdeu a autonomia do Banco Central, que foi justamente um dos aspectos que o Standard Poor's colocou pelo fato de dar um upgrade para a nossa nota. Felizmente, temos uma instituição forte e que para o Standard Poor's isso dificilmente vai ser mudado. Reforma trabalhista, reforma da Previdência e dependência do Banco Central. Precisa cuidar da casa. O que é? A consolidação fiscal. Mas o projeto é bom? O projeto é bom, mas ele tem umas premissas muito, talvez, irrealistas. E aí ele coloca, estamos olhando, vamos ver como esse arcabouço fiscal vai ser implementado e como o Congresso vai lidar com as reonerações que tanto o Haddad fala. Ele precisa reonerar e ganhar mais 150, mais 160 ou eventualmente 200 bilhões. O Congresso tem que, eventualmente, aceitar esse aumento de receita e a gente sabe, o Congresso é feito de lobistas. Sim. Então você tem muito interesse enraizado. Mas, oxalá, a gente vai conseguir atingir essa receita e atingir essa consolidação fiscal e o Standard Poor's colocou como um grau de interrogação no Brasil por enquanto. Diogo. Professor Roberto, depois de todo esse panorama que o senhor passa para nós, a última pergunta falando sobre a taxa básica de juros. Na primeira resposta, o senhor já deu a letra, dizendo que aposta que a partir, talvez, de agosto, o Banco Central comece a cortar a Selic. O senhor acha que na reunião dessa semana não? Ainda não? Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Porque apesar de muita gente olhar, a gente fala, olha, uma inflação de oferta. Não, não é um choque de oferta. É só abrir a página do IBGE que você vai ver vestuário, habitação, educação, cuidado pessoal, saúde, está tudo acima de 10%, 11%. Transporte e alimentos voltaram. O alimento subiu 5%, 5,5%. Os transportes, por causa da gasolina, do petróleo, queda do petróleo para $75, caiu. Então nós não estamos num choque de oferta, estamos num choque de demanda. A inflação desses artigos que eu falei, vestuário, residência, saúde, está rodando a 10%, 11%. Então, na minha opinião, o que deve acontecer? Deve soltar um comunicado falando estamos próximos a corte de juros já para agosto. Mas cortar agora, eu acho que provavelmente não. Querem ver pelo menos esses custos por causa de uma demanda aquecida, não adianta. O preço sobe porque a demanda subiu. O mundo é feito de uma curva de oferta e demanda. Se a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Então, eu acho que fica para agosto mesmo, mas o comunicado, como falando um economês, tende a ser mais dovish, mais simpático em relação a futuro corte de juros já em agosto.
Perfeito. Professor Roberto Dumas, economista. Professor, obrigada pela ajuda, pelos esclarecimentos todos. Bom domingo, boa semana. Bom domingo, boa semana, um abraço a todos.